dias, meu Deus, de descanso, de culto, de louvor e adoração ao teu santo e poderoso nome. Obrigado por cada irmão que aqui chegou, meu Deus. Que o teu Espírito Santo fala nos nossos corações tudo aquilo que ouvimos e vamos ouvir da tua palavra. Que são palavras vivas, que são palavras que nos trazem vida, esperança, nos trazem sabedoria e discernimento para fazermos assim a tua vontade. Graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu já convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos estar meditando a partir do versículo 1, que diz a palavra de Deus assim: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que tem em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vemos aqui, irmão, uma passagem bastante importante, uma passagem muito interessante, né? Eu creio que todos nós aqui já tivemos momentos que precisamos de ajuda. E muitos precisou de uma ajuda, correu atrás de uma pessoa e que esta lhe atendeu tão rapidamente, tão amorosamente, carinhosamente. E a gente fica muito feliz com isso. Quando a gente procura essa ajuda e de repente a gente acha essa ajuda numa pessoa que realmente nós quer ajudar. Uma pessoa que nós quer, tirar a gente de uma dificuldade que a gente está enfrentando e que só a gente não consegue. E essa viúva, ela buscou ajuda em Eliseu, um profeta de Deus. Ela fez a sua colocação ali, dizendo que ela era viúva, que o marido dela tinha sido morto, mas era servo do discípulo de Jesus. E ela pediu ajuda para quê? Para que os seus filhos eles estavam em iminência naquele momento de ser levados como escravo, para resgatar uma dívida que na época, se fazia esse tipo de pagamento com escravos, para que devia para seus credores. E quando o profeta lhe perguntou o que ela tinha em casa, ela respondeu que não tinha nada, a não ser uma botija com azeite. Então Eliseu, ele instruiu aquela mulher, ele falou para aquela mulher que tomasse emprestado vasilhas dos vizinhos, muitas vasilhas vazias. E a viúva não sabia o que Deus pretendia fazer naquele momento. Ela foi uma mulher que naquele momento ela ficou com dúvida. Ela não sabia o que Deus ia fazer com aquelas vasilhas. Mas simplesmente ela obedeceu a palavra de Eliseu. Aquilo que tinha sido ordenado a ela fazer. Então ela foi
e ela arranjou muitas vasilhas vazias. A fé daquela mulher, irmãos, seria medido pela quantidade de vasilha que ela arrumasse. Era isso que Deus queria fazer com aquela mulher. Todas as vasilhas, a quantidade de vasilha que ela pudesse arrumar, a fé dela seria medida pela quantidade de vasilha. Deus tomou o que a viúva tinha, que era um jarro com azeite. E Deus multiplicou aquele jarro de azeite por todas as vasilhas que ela possuía naquele momento. Deus multiplicou o azeite. Ela pôde, então, encher todas as vasilhas que tinha em casa. E com isso, ela pagou as dívidas, porque ela vendeu aquele azeite, pagou as dívidas e sobreviveu com o que sobrou. Deus, irmãos, Ele quer tomar o que você tem. Deus quer tomar o que você tem e multiplicar para satisfazer a sua necessidade. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer tomar o que nós temos para suprir a nossa necessidade. Mas aqui há uma pergunta. Mas até que ponto você tem condições de receber tudo o que Deus reserva para você? Até que ponto nós temos para receber tudo que Deus reserva para nós? Deus, Ele é poderosíssimo para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, diz a palavra de Deus lá em Efésios. Mas segundo o poder que nós opera. Deus, aqui na palavra, nós temos vários exemplos de pessoas que colocaram a sua fé em ação. De pessoas que alcançaram muitos milagres de Deus por colocar a fé, verdadeiramente a fé no Senhor Jesus. Nós vemos lá em Marcos capítulo 10, quando Jesus ia passando ali com a multidão, e aquele cego que mendigava ali, ele passou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos estavam com Jesus, a multidão que acompanhava Jesus, passavam a repreendê-lo. É o mestre que vai passando, mas ele insistentemente, ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou que levasse ele até ele. E os discípulos chegando, pegaram aquele homem, levaram até Jesus, e Jesus fez uma pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer? E ele disse: que eu possa ver, Senhor. Que eu possa ver de novo. E Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Foi fé que aquele cego tinha em Jesus. Ele conseguiu o seu maior privilégio que ele queria, que era voltar a ver, que era voltar a enxergar, que era levar uma vida normal. E Jesus operou esse milagre. Ele colocou a fé em Deus. Nós temos outra passagem muito importante. Esta eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, que é em Romanos. Em Romanos, capítulo. Ou melhor, Mateus, irmão, não é Romanos, não, é em Mateus. Desculpa, irmão. É em Mateus, no capítulo 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 20, que fala daquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Que diz assim: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus,
tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ela colocou a sua fé em Jesus. 12 anos ela sofrendo daquela enfermidade, com certeza gastando todas as suas finanças que ela tinha, mas continuava enferma. Mas tinha certeza que o dia que ela tocasse na hora das vestes de Jesus, ela ficaria assim, ela ficaria curada. E assim ela fez, e assim Jesus o curou, e Jesus o libertou daquela enfermidade que ela tinha. Nós temos um outro exemplo, muito conhecido, do nosso pai Abraão, quando o Senhor falou para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. E ele duvidou então do Senhor. Ele disse que ele não tinha descendente algum. O único que ele tinha na casa dele era Eliezer, o Damasceno. Jesus falou que não era aquele que ia sair da entranha dele. E ele voltou a duvidar de Jesus novamente. Jesus tirou ele para fora da tenda e disse: olha, a estrela do céu, conta se eu pode contar. Assim vai ser a sua descendência. E lá no versículo 6 de Gênesis capítulo 15 diz que ele creu no Senhor Jesus. E aquilo foi lhe imputado como justiça. E lá em Romanos capítulo 4, que eu gostaria que meus irmãos pudessem abrir comigo. Romanos capítulo 4. A partir do versículo 20, ele diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. Quando nós buscamos a Deus, irmãos, com fé, nós alcançamos o nosso objetivo. Nós temos a grande e maravilhosa conquista na nossa vida quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Quando nós não duvidamos do poder de Deus. Quando buscamos a Deus verdadeiramente. Nós temos um exemplo de Ana, que Ana não tinha filho, ela é estéril. Ela teve que dar a sua vez para uma outra mulher, que além de tomar a sua vez como esposa, ainda zombava dela, porque tinha dado filho ao seu marido. E ela, diz a palavra de Deus, que ela chorava, ela orava, ela andava angustiado, até o ponto dela não conseguir mais falar. Ela só abria, só fazia mímica, abria a sua boca, mas estava louvando a Deus, estava buscando a Deus, estava clamando a Deus insistentemente, todos os dias no templo, diz a palavra do Senhor. E Deus deu um filho a ela. Deus ouviu a oração daquela mulher. E Deus deu um filho para ela, chamado Samuel. Isso é o poder de Deus, isso é o agir de Deus, mas Deus age conforme nós buscamos a Ele com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. É isso que nós devemos crer, é assim que devemos buscar a Deus, é assim que devemos viver na presença de Deus, sabendo que nós servimos um Deus que ouve as nossas orações, que servimos um Deus que vem ao encontro da nossa necessidade no momento das lutas que nós enfrentamos, dos problemas que nós enfrentamos, do momento de tristeza que nós enfrentamos. Deus, Ele não nos deixa, Deus, Ele não nos desampara, mas Deus está conosco todos os dias. Mas também nós temos, irmão, assim como aquela mulher duvidou, não sabia o que Deus iria fazer com aquelas vasilhas. Nós também temos exemplos na Bíblia.
de pessoas que duvidaram de Deus e que ficaram com medo. Nós vemos quando Jesus estava no barco ali, com os discípulos, e o barco no momento começou a oscilar pelos ventos que batia. E os discípulos que estavam ali, eles começaram a ficar com medo, amedrontados, porque Jesus estava dormindo. Jesus estava na popa do barco dormindo. E agora o barco vai virar. O barco vai virar, vamos acordar o mestre. E eles foram acordar o mestre. E pediram socorro, que o Senhor acalmasse a tempestade. E Jesus, acalmando a tempestade, disse: homem de pequena fé. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E ali diz o texto que houve grande alegria, né? Grande bonança, porque Jesus repreendeu a tempestade. E nós temos um outro exemplo de Pedro. Pedro, quando Jesus estava ali andando sobre as águas, né? E os discípulos se espantaram. Olha, mas espera aí, esse é um fantasma que está passando aqui. E Jesus disse: olha, não tenha medo, sou eu. E Pedro, então, pediu para ir ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. E Pedro foi. Ao se aproximar de Jesus, Pedro começou a temer o vento que batia. Pedro passou a olhar para a tempestade que vinha. E Pedro começou a afundar. E ele começou a afundar e ele gritou para Jesus. E Jesus pegou e tirou ele, levantou ele das águas que estava se afundando. E Jesus disse para ele que também faltava fé para Pedro. Homem de pequena fé. Quantas vezes, irmão, nós olhamos para a tempestade que vem sobre a nossa vida e nós deixamos de olhar para Jesus? Quantas vezes o problema vem e nós damos mais atenção nos problemas, nas dificuldades da nossa vida, no nosso dia a dia, e tiramos o nosso foco, que é Cristo Jesus. Deixamos Deus de lado. E muitas vezes, irmão, queremos resolver tal problema com aquilo que nós temos, com a força que temos, com a finança que temos, enfim, vários recursos muitas vezes nós buscamos para enfrentar tal dificuldade na nossa vida e deixamos de crer em Deus. Deixamos de buscar Deus. E a palavra de Deus nós diz assim, que se você não tem fé o suficiente para aceitar as grandes coisas que Deus pode fazer na sua vida. E isso falta para nós muitas vezes. Fé. Deus tem muita maravilha, tem muita bênção para nós. Deus, nós tem bênção financeiramente. Deus quer nós fazer nós prósperos. Deus quer nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos, as necessidades que temos. Mas muitas vezes, irmão, nós queremos algo que nós não temos fé para nós administrar aquilo que Deus nos dá. Nós não temos fé para dizer, louvado seja Deus, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, pela minha esposa, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho que o Senhor me concedeu. Obrigado, Senhor, pela minha saúde que o Senhor me dá. Muitas vezes, irmão, nós corremos atrás de médico e nós não agradecemos a Deus e muito menos busquemos ao Senhor pela bênção que tem dado a nossa. Obrigado, Senhor, pela minha prosperidade que tem me concedido. Nós devemos ser gratos a Deus, mas ser gratos a Deus colocando a nossa fé, reconhecendo que aquilo que temos, que aquilo que vemos, que aquilo que nós podemos apalpar, é Deus que nos dá. É Deus que coloca na nossa vida. Mas, irmãos, se nós não temos fé o suficiente, vamos pedir fé a Deus. Vamos se colocar diante do Senhor em clamor, para que Deus acrescente a nossa fé, para que nós venhamos enfrentar os dias difíceis que estamos passando, os momentos de luta e aquilo que ainda estão por vir sobre a nossa vida. E saber que Deus é o Deus que olha por nós. Quando o salmista Davi, ali no Salmo 121, versículo 1 e 2, ele diz assim, que ele olhava para o monte e perguntava, da onde que vem meu socorro? Porque ele via muitas lutas, muita dificuldade, muitos problemas.
E no versículo 2 ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O mesmo Deus de Davi é o Deus que está aqui. É o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que olha e se compadece por cada um de nós. Vamos pedir bastante fé para Deus. Porque se nós pedimos fé ao Senhor, nós podemos fazer um decreto. É decretar o fechamento da dúvida que temos, daquilo que Deus pode fazer por nós. Fechando o fechamento da dúvida, podemos fechar o fechamento do medo também, assim como Pedro e os discípulos tiveram. Se nós decretar esse fechamento do medo e da dúvida, nós podemos levantar nossa mão e dizer que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Que Ele é o Senhor da nossa vida e que a nossa prioridade é Deus. Para que Ele possa, então, derramar as bênçãos que venha suprir a nossa necessidade. Suprir a necessidade de todos e principalmente da igreja que aqui está representada. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a cada dia da nossa vida a nós colocar nossa fé em ação. Porque sempre o que nós vemos, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, irmão, são problemas e mais problemas, são guerras, são tantas mortes, enfim, tantas coisas tão ruins. Mas nós nunca devemos tirar o nosso olho do alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Curva sua cabeça, irmão. Vamos orar. Soberano Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui na tua casa. Por mais esta oportunidade de poder sentir a tua presença aqui. Por mais esta oportunidade, Senhor, de ouvir uma escola, de poder, meu Deus, ouvir um louvor, de poder contribuir com dízimos e oferta, e muito mais, Senhor, de ouvir a tua voz, através da palavra lida e explicada. Que esta palavra venha ser guarida em cada coração aqui, meu Deus. Que não sejamos somente ouvintes, Senhor, da tua palavra, mas que possamos praticar a tua palavra e poder testemunhar do teu amor, teu carinho e da salvação que Cristo nos concede através de teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos.